Êxodo, capítulo 20, como tema, como texto bíblico para nós meditarmos aqui a respeito de padroeiro de futebol, mascote e ídolos. Queremos dizer que futebol é adoração a demônios. E nós queremos ler aqui como base na palavra de Deus a respeito deste assunto. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Queremos dizer aqui que Deus não aceita o povo dele servir a outros deuses. E queremos também dizer que futebol é adoração a demônios. Não estamos aqui para levantar uma polêmica. Estamos aqui com base nas Escrituras. Estamos aqui falando o que a Bíblia diz a respeito de futebol. Nós não podemos encontrar na Bíblia o versículo dizendo futebol é pecado. Mas encontramos na Bíblia que prática de futebol é pecado. Na prática de futebol se envolve idolatria, egoísmo, vanglórias, vingança, inveja, ódio. Então nós não podemos estar envolvidos com esse tipo de coisa. E queremos aqui mostrar aqui 3 pontos na Bíblia, o qual Deus nos esclarece que é idolatria a demônios, é adoração a demônios. Nós queremos falar aqui de padroeiro. Padroeiro, ele é o Deus do time. Cada time tem um padroeiro. Talvez você que está me ouvindo aí, está assistindo este vídeo, você possa não entender que futebol é adoração a demônios. Você pode se surpreender com este tema, com este título, mas padroeiro existe em futebol. O que é um padroeiro? Padroeiro é algo que é um ser espiritual, é uma divindade a qual tem seguidores, tem adoradores, tem idolatria, tem louvor para ele, tem velas, tem flores, tem procissão, tem ritual de adoração, tem fidelidade a ele. Então encontramos no catolicismo vários santos, considerados santos, que são adorados pelos seus devotos. E queremos dizer que cada santo da Igreja Católica, do catolicismo, em cada time de futebol existe um padroeiro que é o mesmo do catolicismo. No catolicismo existem paróquias, existem orações que são feitas, existem louvores que são entoados aos padroeiros e existem petições, orações, significando o quê? Que ali está uma divindade. Existe um Deus, o padroeiro é um Deus, que na verdade nós sabemos que é demônios. A Bíblia nos esclarece aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, está dizendo, Paulo falou que o que os ímpios oferecem a ídolos, oferecem a demônios, na verdade. A igreja do Senhor foi resgatada, foi tirada do lamaçal de pecado, da idolatria, da vã maneira de viver, para servir ao único Deus, ao único Senhor. Mas aqueles que não conhecem a Cristo vivem enganados, servindo a demônios, achando que são deuses, são padroeiros, e que são abençoadores, são protetores, que na verdade o padroeiro ele tem a sua missão de proteger, de defender, de abençoar. Então nós queremos aqui ver a definição aqui de padroeiro. O que é um padroeiro? Padroeiro
ele é um defensor, ele é o patrono. O defensor, ele luta a favor do seu devoto. O padroeiro, ele defende o seu devoto. O padroeiro vai na frente da guerra, ele guerreia a favor do seu devoto, que é o seu seguidor, o seu fiel. O padroeiro, ele peleja, ele vai para guerras, ele vai para dificuldades e ele aceita o desafio. Então o padroeiro, ele é o Deus do seu devoto. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus que se torna o dinheiro. Para muitos o dinheiro é um Deus, ele idolatra, ele ama o dinheiro acima de qualquer coisa. Como fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então existem pessoas que amam o dinheiro, ficam soberbos, ficam inchados, ficam se achando superiores, e quem não tem dinheiro eles menosprezam, eles desprezam, humilham. Mas não se trata de dinheiro, se trata do Deus que se torna o dinheiro. Então, do jeito que tem o dinheiro como Mamon, não pode servir a dois senhores, nós não podemos servir a dois deuses. Nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 3, que Deus diz que não aceita, ele abomina, ele reprova. Ele não concorda, ele rejeita esta prática. Ele não quer que faça imagem de nada, não quer que faça ídolo. Ele não quer que se prostre, nem se faça adoração, nem petição a nenhum Deus. Unicamente ao Senhor do céu e da terra, que é Jesus Cristo, que é o Senhor Deus dos exércitos de Israel. Encontramos aqui também no livro de Jeremias. Queremos ler aqui na Bíblia, porque nós não estamos trazendo polêmica, nós estamos trazendo Bíblia. Jeremias capítulo 5. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus ela esclarece para nós a respeito de falsos deuses. Diz assim, versículo 19 de Jeremias capítulo 5. Diz assim: e sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Quero ler aqui também capítulo 16, versículo 20 de Jeremias. Deus castiga aquele que serve a outros deuses. Diz assim: fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses. Deus está reprovando aquele que serve, que adora, que busca, que invoca, que segue, que louva, como que fosse um Deus. Então Deus está condenando, está reprovando, falando que não são deuses. Que na verdade, 1 Coríntios 10, versículo 20 está dizendo que são demônios que estão atrás, por detrás de estátuas, de imagens, que eles apresentam-se para alguém, dizendo que é protetor, dizendo que é bom, mas na verdade eles querem adoração. E no catolicismo, né, os santos alcançam a adoração dos seus fiéis, seus seguidores. Cada igreja existe um padroeiro, cada igreja existe um santo da igreja católica, que é aquela igreja lá, igreja de Santo Antônio, igreja de São Pedro, igreja de Senhora de Fátima, igreja de São Jorge. Várias igrejas têm as suas paróquias, que é lugar onde se fazem petições, se acendem vela, se louvam e se fazem rezas em petição àquela divindade. Mas nós queremos falar do padroeiro do futebol. O padroeiro do futebol, ele tem enganado muita gente. Talvez você não sabe que futebol é adoração a demônios. Talvez você não foi ensinado, talvez você, cristão, não foi direcionado pela Bíblia a entender o que significa a face oculta do futebol. O futebol tem ganho o mundo, tem ganho nações, continentes, cidades, pessoas, famílias e, lamentavelmente, até igrejas, cristãos, pastores, pregadores
missionários, obreiros da casa do Senhor. Lamentavelmente, até time de futebol nós encontramos dentro de igrejas. O negócio está muito avançado. E quando se fala de futebol, muitos não querem ouvir, muitos não gostam de ouvir. Sabe por quê? Porque está chocando ele, está abordando ele, está reprovando ele, está denunciando o pecado dele. Então muitos não gostam de ouvir, mas é necessário ouvir que futebol é adoração a demônios, porque quando Jesus voltar, ele não vai levar idólatra para o céu. E a igreja está envolvida com a idolatria, a igreja está envolvida com futebol, reunião de obreiro, professores de teologia com camisetas de time de futebol, pastores falando no púlpito, mocidade envolvida com futebol, vão a passeios e se fazem jogos de futebol como que fosse lazer, mas a origem do futebol é adoração a ídolos, a demônios, a padroeiros. Então queremos dizer aqui que a Bíblia nos diz aqui no livro de Isaías 43, versículo 10. Olha o que a Bíblia nos esclarece aqui sobre outros deuses. 43, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo, a quem escolhi, para que eu saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Queremos dizer que não existe outro Deus. Deus quer que adore somente a Ele, sirva somente a Ele. E quando o crente ele se envolve com o mundanismo, com práticas pagãs, ele está pecando diante de Deus. Queremos ler aqui mais adiante, que diz assim, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11, está dizendo que o povo de Israel viraram as costas para Deus e foram servir aos Balaíns. Balaíns é o plural de Baal. Existem vários tipos de Baal. Existe Baal Zebub, Baal Berite, Baal Peor e Baal. Então, esses demônios, esses deuses, eles são... Esse Baal, ele é o deus dos cananitas, aqueles que habitavam na terra de Canaã, que Deus mandou o povo de Israel, quando alcançarem a terra prometida, eles deveriam expulsar os moradores, mas eles não expulsaram todos, deixou alguns e cobrou impostos deles. E Deus falou que se eles ficassem, serviria de laço para levar o povo à idolatria e se afastar do Senhor. Mas não deu ouvido, o povo de Israel se misturou com outros deuses. Várias vezes encontramos na Bíblia Deus usando os seus servos, reprovando o povo de Israel a respeito de servir a outros deuses. Os profetas alertaram muito que não poderia. Moisés, quando subiu para o monte, que passou 40 dias, o povo se rebeliou. Êxodo 32 está relatando essa história. O povo se rebeliou, fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Então o povo de Israel se perdeu várias vezes. Igualmente hoje a igreja também está misturada. Está misturada com outros deuses, com rituais pagãos. Entrou na igreja e está sendo bem aceito. Continuando aqui, encontramos aqui a respeito do padroeiro, que ele é uma divindade. O padroeiro tem escultura, padroeiro ele tem uma aliança com a Igreja Católica. Na Igreja Católica ele é santo, no Espiritismo é demônio. Encontramos um padroeiro do time do Corinthians, que é muito seguido por muitos cristãos, que na Igreja Católica o padroeiro do Corinthians, ele é o São Jorge no catolicismo. E no Espiritismo ele é algum demônio no Espiritismo, santo na Igreja Católica,
e padroeiro de time de futebol. Então é o mesmo personagem, disfarçado de várias formas. O que eles querem é adoradores, o que eles querem é seguidores, fiéis. Encontramos aqui a continuação, dizendo que o padroeiro, ele se apresenta para a humanidade. Então ele se apresenta de várias formas. Eu procurando no dicionário como o padroeiro do time de futebol se apresenta para os seus seguidores. Como se apresenta os padroeiros nos esportes? Eles se apresentam através do mascote. Alguém quando fala do mascote, ele lembra de uma imagem, um boneco, alguém vestido de uma roupa de um animal. E ele sempre aparece nos campos. Mas se procurar o significado da palavra mascote, nós vamos entender que o mascote, diz o dicionário que o mascote, ele é o responsável para trazer alegria para o jogo. O mascote, ele é o responsável para trazer vitória para o time. Quem é o mascote? O mascote é o representante do padroeiro. Como que o mascote se apresenta para a humanidade, para o futebol, para os esportes? O mascote se apresenta de 3 formas. O dicionário nos esclarece que o mascote, ele se apresenta através de uma pessoa, através de um objeto e através de um animal. Encontramos o mascote sendo representado através de um animal. Por exemplo, no time do Corinthians, encontramos o gavião, que é o mascote do padroeiro. É o gavião. Encontramos como o mascote do Corinthians, sendo o animal, o gavião. Encontramos na pessoa, né, que ele se apresenta de 3 formas: pessoa, animal e objeto. Na pessoa, ele é o camisa 10, ele é o artilheiro, ele é aquele que faz muito gols, ele é aquele que alegra a torcida, é aquele que alcança seguidores, é aqueles que faz a torcida vibrar, gritar, comemorar, festejar. O camisa 10 faz o time ganhar vários campeonatos e ele fica sendo venerado pela torcida, sendo aplaudido, sendo seguido, sendo amado. Então encontramos aqui na pessoa do animal, do Corinthians é o gavião, do animal é o gavião, da pessoa é o camisa 10, e do objeto são taças, bandeiras, bonecos do padroeiros, que são os objetos. Então, através do objeto, através da pessoa e através do animal, o mascote se apresenta. E muitos vivem iludidos atrás de futebol, achando que futebol é coisa boa para se praticar como lazer, como passatempo. E na verdade não é. Futebol é ritual de adoração a demônios. Continuando aqui, a respeito do mascote, ele, como já falamos que ele é o responsável pela alegria do time, encontramos o padroeiro sendo apresentado através do mascote, que o mascote é o representante do padroeiro. O padroeiro usando o animal como símbolo dele, usando o camiseta 10. O camisa 10, ele é aquele que é usado para fazer gols. Encontramos os objetos. São tudo idolatrado. Existe uma admiração enorme quando se fala de uma taça de um time. Ganhou uma taça, aquela taça é adorada, é beijada, é tocada, é algo de grande admiração. Encontramos no camisa 10 ele se tornando um grande ídolo. Se perguntar para os torcedores de time de futebol, qual é o seu ídolo no futebol? Quem é o seu? Você tem ídolo do futebol? Quem é o seu ídolo? Geralmente são jogadores artilheiros que fizeram muitos gols. São
o rei do futebol, são jogadores de outros times que a pessoa se simpatiza-se com ele. Então se torna um grande admirador do ídolo do futebol. Se nós entrarmos na Bíblia e procurarmos o significado da palavra ídolo, o ídolo, ele é algo que se adora. O ídolo, ele é o representante de uma divindade. O ídolo é aquele objeto, aquela pessoa, aquela imagem, aquela escultura que representa uma divindade. Então quem é o ídolo do futebol? O ídolo do futebol, ele é aquele que representa o padroeiro. E nós encontramos aqui dizendo que através dos gols a torcida se alegra. O mascote é o responsável por trazer alegria. Então nós falamos que o padroeiro tem o seu mascote, que se apresenta de 3 formas: através de uma pessoa, de um animal e de um objeto. Na pessoa, o camisa 10, ele traz alegria para a torcida. Ele faz a torcida vibrar nos campeonatos, nos títulos e nos troféus que os ídolos fazem os seus times ganharem. O mascote se utiliza do artilheiro e traz alegria. O camisa 10 do time com o artilheiro do time e é muito prazeroso ao torcedor. O camisa 10 é adorado. O camisa 10 se vendem camisetas de time de futebol com a imagem do ídolo, a imagem do artilheiro, a imagem do camisa 10. O grande fazedor de gol, ele se torna um ídolo, um adorado. Ele se torna alguém que é amado, é venerado. Ele é respeitado, ele é seguido. A torcida defende-o. Então nós queremos falar aqui um pouco na Bíblia a respeito de ídolo. 1 João, capítulo 5, encontramos aqui na Bíblia dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus não aceita que a igreja seja adoradora de ídolo, seguidoras de ídolo. Nós vimos nesses dias uma informação no YouTube que um pastor, presidente de uma igreja muito conhecida, ele fez aniversário e deram um bolo a ele de presente com o símbolo do time que ele torce. Pastor presidente da igreja. Encontramos aqui também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que está dizendo que o idólatra não herdará o reino do céu. Então, a pessoa que tem um ídolo, ele é um adorador daquele ídolo, que o ídolo representa, através do mascote, ele representa o padroeiro, que o padroeiro é o Deus do time. Então, quando o ídolo é adorado, ele está sendo representante do padroeiro. Então, através do camisa 10, o ídolo é adorado, porque o ídolo, ele representa, através da pessoa, o padroeiro. Encontramos aqui no livro de Daniel, capítulo 3, uma passagem bem conhecida a respeito do rei Nabucodonosor, que ele criara uma estátua de ouro e obrigara que todos do seu reinado adorassem aquela estátua, se prostrassem e adorassem a estátua. Só que o relato bíblico nos mostra que houve 3 homens fiéis ao Deus do céu que não se prostraram, não adoraram, não reverenciaram e não obedeceram à ordem do rei, que ele determinou que ia se tocar uma música, e quando aquela música fosse tocada, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua. Mas, quando foi tocado um instrumento de música, os 3 homens que serviam ao Deus único, fiel, que é o Deus da igreja, é o Senhor do céu, o Senhor da terra, é Jesus Cristo, que não aceita
dividir a adoração que seja para ele e para outros deuses. Não, ele não concorda com isso. Mas através do futebol, o diabo tem conseguido atrair muitos cristãos para também servirem a ele. Imagina a igreja do Senhor adorando, louvando o hino de time, que o hino do time é louvor ao padroeiro. Imagina a igreja, muitas vezes sem conhecimento, pedindo a Deus para que o seu time venha ganhar. Imagina a situação que se encontra a igreja quando falta o conhecimento. Então esses três homens, Daniel, lá no livro de Daniel capítulo 3, que fala de Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se prostraram. E quando o rei soube que eles não se prostraram, o rei mandou chamá-los e falou para ele que ele teria que se prostrar ali, porque se não se prostrasse, ele seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas sabe qual foi a reação daqueles homens? Disseram para o rei assim: olha, rei, nós não vamos adorar os teus deuses e nós não vamos adorar a estátua de ouro que levantaste. E se Deus que nós servimos permitir que nós entremos na fornalha de fogo e morramos lá dentro, não tem problema, nós vamos morrer. Mas adorar os teus deuses, nós não iremos. Então, o rei Nabucodonosor ficou muito furioso e mandou que aumentasse a fornalha 7 vezes mais. Mas sabe quem estava lá dentro da fornalha esperando os fiéis? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, quando nós somos fiéis a Jesus, Ele está conosco. Ele nos livra. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso defensor. E nós não precisamos pedir ajuda a demônios para ser protegido, nem estar envolvido com práticas satânicas para podermos termos lazer, termos diversão. Precisamos adorar ao único Deus. Então Mesaque, Sadraque e Abednego não adoraram estátua, não adoraram ídolos. E nós já lemos, né, dizendo que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, está dizendo que quem adora ídolo, adora a demônios. E no livro de Êxodo, que nós lemos, está dizendo, capítulo 20, do versículo 1 até o 3, está dizendo que Deus reprova adoração a ídolos. Então que a igreja do Senhor venha guardar a pureza de servir ao único Deus, Senhor do céu e Senhor da terra. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.